Fala pessoal, tudo bem? Muitas pessoas têm me perguntado qual é o aplicativo de Bíblia que eu tenho usado para os meus sermões. E hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu tenho sido abençoado com algumas ferramentas importantes. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que nos dias de hoje ainda existe uma certa resistência, obviamente por aqueles que são mais antigos, de que a Bíblia tem que ser impressa. Olha, no passado, os primeiros cristãos utilizavam uma Bíblia manuscrita. Então ela não era impressa, ela era manuscrita. O tempo passou, descobriram a impressão, né, um grande feito na história da humanidade, e passamos então a utilizar a Bíblia impressa como qualquer livro que você imaginar. Agora nós temos a tecnologia que nos ajuda em muita coisa. Não vamos aqui discutir o que é bom e o que não é sobre tecnologia. Mas eu confesso para vocês que a partir desse aplicativo que eu vou mostrar, eu tenho sido muito abençoado, eu tenho lido muito mais a Bíblia, tenho pesquisado muito mais, e isso tem me feito muito bem nos meus sermões, nas minhas aulas, tem me ajudado bastante. Tá? O aplicativo que eu utilizo é o aplicativo chamado Bible Study ou Olive Tree. Né? Talvez você encontre melhor pelo nome Olive Tree. Eu vou deixar o link aí do vídeo, do aplicativo no vídeo, para que você possa baixar e se familiarizar com ele. Tá? E eu vou abri-lo aqui, eu estou sincronizando a tela do meu tablet no meu PC para mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Aqui ele está justamente no capítulo 2 de Lucas, que foi o último sermão que eu preguei na igreja. Aos domingos a gente está expondo o Evangelho de Lucas, e domingo passado eu preguei sobre o Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Tá? Não confunda, aqui não é Mateus, aqui é só um link para um texto, uma referência cruzada. Tá? Mas estamos em Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7, que foi o que eu preguei domingo passado. Ok? E aqui, como você pode ver, eu tenho toda a liberdade para grifar, sublinhar, criar notas, né? Para me ajudar na minha pesquisa, no meu estudo e, consequentemente, na minha produção de sermões e aulas ao longo da minha caminhada. Tá? Deixa eu me mostrar aqui as principais ferramentas deste aplicativo. Quando você baixa ele, ele é gratuito. Nele você vai ganhar a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, que é essa versão aqui. Como eu tenho utilizado muito mais a NAA, então na ARA o texto bíblico ele está totalmente em branco, não tem nenhum grifo, nenhuma marcação, porque eu tenho lido muito mais a NAA. Tá? Então aqui, para você ter uma ideia de como é o texto normal, aqui está só o texto da Bíblia. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma marcação, versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então eu posso grifar aqui, estava grávida. Então eu venho, seleciono o texto, venho aqui em destaque e faço um grifo, por exemplo, nessa cor aqui. Então ele vai ficar aí grifado. Eu posso, inclusive, destacar ainda mais a palavra grávida. Então eu vou selecionar a palavra grávida e vou colocar uma sublinha. Vou colocar aqui um azul bem forte. Então, à medida que eu for marcando, ele vai fazendo aquilo que eu quero, certo? Então é assim que você vai construindo o seu rascunho. Voltando aqui para a versão NAA, esta versão NAA eu tive que comprar pelo aplicativo, tá? Porque eu gosto muito dessa versão. E aqui você vê que eu já construí o meu rascunho. Pode ser que para alguém isso aqui esteja poluído, tem muita cor, tem muita marcação. Bom, rascunho é algo pessoal, cada um tem o seu. Tem gente que simplesmente circula uma palavra, puxa uma seta e escreve lá a sua informação. Tem outros que usam régua, tem gente que só grifa com uma cor, tem gente que usa duas cores, três cores.
10 cores, então isso vai de pessoa para pessoa. A minha maneira de marcar o texto bíblico é dessa forma. Então eu associo muitas coisas por cores, por grifos e por sublinhas. Aí vai de cada um, certo? Você vai perceber aqui, por exemplo, que aqui no versículo 1 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Você vai perceber que na palavra decreto tem o ícone, uma folhinha azul. Esse ícone é um comentário que eu fiz. Então eu vou tocar nele, ele vai abrir. Está aqui o comentário feito por mim, tá? E você vai perceber que nesse comentário eu coloco aqui algumas informações, tal, vou comentando algo a respeito do texto com relação àquela palavra, decreto. E no final eu coloquei aqui o seguinte: para mais informações, ver o comentário de Atos 5:37. E você vai perceber que Atos 5:37 está marcado como um link. Automaticamente, quando você cita outros versículos nos seus comentários, ele cria um link para que você possa visitar o texto. Então, se eu tocar aqui em Atos 5:37, ele vai abrir este versículo em uma janela à parte. Ele não sai de Lucas capítulo 2, que é o texto principal. Então eu tenho lá Atos 5:37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Então você vai perceber que eu disse que para mais informações a respeito da nota, eu teria que ver o comentário desse texto. Então você vai perceber que está aqui bem pequenininho, em recenseamento, um ícone. Eu vou tocar nesse ícone, ele vai abrir a nota de Atos 5:37, que eu também escrevi, e lá eu coloco mais informações. Então eu vou lendo, tá? E esse texto me leva de volta para Lucas 2:1. Então, voltando aqui na seta, deixa eu tocar aqui fora do texto. Vamos lá. Quando eu consulto um comentário que eu fiz, ele vai me dar aqui o link dos textos que eu citei. Tocando no link, ele não abre o texto, ele abre uma janela com a informação que eu quis. Mas se eu tocar aqui na parte superior direita, onde tem esse quadradinho com uma seta, ele vai abrir o texto em tela cheia. Tá aqui, Atos 5:37, tá? Mas aí eu saí do texto anterior. Aqui, voltando para Lucas 2, então eu sigo a leitura, vou fazendo as minhas marcações, e você vai perceber, por exemplo, que no versículo 4 tem um ícone diferente, um coraçãozinho vermelho. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e por aí vai. Esse ícone eu também o criei, né, um comentário, vou tocar nele e tem aqui mais informações. Você vai perceber que todas as vezes que eu construo um comentário, aqui em ícone da nota, eu posso escolher qual ícone eu vou utilizar. Então tenho aqui vários ícones e várias cores, tá? Eu também posso marcar aqui as etiquetas ou as tags. Então esse comentário está falando sobre soberania, profecia, família, fidelidade de Deus, reivindicação divina e Messias. Se eu tocar, por exemplo, na tag família, ele vai abrir para mim todas as notas, todos os comentários de minha autoria em que eu falo algo sobre família, tá? Vai listar aqui todos que eu fiz ao longo da minha leitura diária, certo? Ou seja, eu tenho a liberdade de criar tanto os grifos e as sublinhas, como também as tags, como você pode ver aqui. E mais uma vez, né, nesse comentário, eu tenho aqui outras referências que também me levam para os textos em questão. Por exemplo, aqui na notinha, o recenseamento foi apenas um modo de Deus fazer cumprir o nascimento de seu filho na cidade de Belém. Eu estou querendo dizer com isso que Deus utilizou-se do recenseamento, do decreto de César Augusto para o recenseamento, para que Jesus, no ventre de Maria, toda a família se deslocasse para Belém, porque Jesus teria que nascer em Belém. Por quê? Porque havia sido profetizado em Miqueias 5:2. Aí eu toco aqui em Miqueias 5:2 e eu tenho o versículo que fala sobre isso. E você, Belém Efrata, que é pequena demais,
para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tá? Então este é o aplicativo. Outra ferramenta muito importante que eu faço uso sem reservas é aqui embaixo. Você vai perceber onde tem abrir centro de estudos. Então quando eu toco aqui, ele vai abrir o dicionário de Strong. Esse dicionário eu também tive que comprar. Então eu comprei, né, e adicionei aqui ao meu perfil a minha assinatura, e aqui eu tenho o texto que dispõe para mim a maioria das palavras no original, nesse caso grego. Por exemplo, eu estou lendo aqui o versículo 1 e eu quero saber qual é o termo grego para decreto. Então está vindo aqui decreto, eu venho aqui no dicionário, versículo 1, lembrando que o dicionário é na versão Almeida Revista e Atualizada, por isso que o texto é um pouco diferente, mas não há tanta diferença. Então eu venho aqui em decreto, se eu tocar na palavra decreto, ele vai abrir para mim o dicionário de Strong com o original. Então ele vai dizer para mim que decreto em grego vem do termo dogma. Tá aqui, é dogma. Aqui está a transliteração e ele vai dizer que dogma tem uma raiz, que é essa raiz aqui. Se eu tocar nesse código 1380, ele vai me mostrar qual é a raiz da palavra grega dogma. Então ele vai citar para mim um dos melhores dicionários de grego, de estudo teológico. Ele vai dizer que a palavra dogma quer dizer doutrina, decreto, lei e assim por diante. Aqui embaixo você vai ver um botão verde escrito pesquisa por G1378. G1378 é o código de Strong, é o termo grego, por isso G1378 para dogma. Se eu tocar aqui em pesquisa, ele vai listar para mim todos os outros textos do Novo Testamento que traz o mesmo termo dogma. Então ele vai citar aqui o próprio Lucas 2:1, ele vai citar aqui alguns versículos de Atos, outros de Efésios e assim por diante. Então é mais uma ferramenta que me ajuda na exegese do texto em que eu vou estudando e construindo os meus sermões, as minhas aulas, as minhas palestras e assim por diante, tá? Você deve estar me perguntando, ok, mas como é que eu faço para utilizar isso de maneira sincronizada? Você pode ver que eu estou aqui na tela do meu PC com a tela do tablet mostrando aqui, mas eu posso também consultar o mesmo aplicativo pelo PC, que é este aqui, Bible Study. Você pode ver aqui em cima, Olive Tree, tá? Eu abri aqui no mesmo texto, vou deixar aqui o tablet do lado e o PC do lado esquerdo, e você vai ver que não é só o texto que é igual, você vai perceber que as marcações, olha aqui, decreto com o ícone azul, tá aqui e está aqui, versículo 4. No início você tem um coraçãozinho vermelho, aqui também. Então tudo que eu faço no tablet ele é sincronizado no PC e tudo que eu faço no PC é sincronizado no tablet. Tá? Assim também no celular, no notebook, quantos dispositivos eu tiver com este aplicativo instalado. Tá? Por falar em celular, o celular fica para mim como uma terceira opção. Às vezes eu não posso ou não é necessário que eu abra, que eu consulte a Bíblia no tablet, ou eu posso não estar em casa, então não tem como acessar o computador. Eu simplesmente uso o meu celular, abro o aplicativo, obviamente numa tela um pouco menor, mas é o mesmo aplicativo, sincronizado, com todas as minhas notas, todas as minhas marcações, e isso é muito bom, tá? Então é muito importante que você compreenda isso. Aqui no computador, à direita, essa tela aqui à direita, é a central de estudo, que eu falei, onde ele vai me dar o original do texto. Então, a gente tinha consultado a palavra decreto no versículo 1, aqui ele vai abrir a mesma informação. Dogma da raiz de 380, aqui embaixo ele vai colocar a pesquisa por G38, ele vai dar a mesma informação e assim sucessivamente, tá bom? Isso aqui é muito importante. Acredito que tenha
esclarecido para vocês como é que eu faço. Ainda pode haver alguma dúvida. Alguém pode perguntar, pastor, como é que você usa essas ferramentas durante o sermão? Bom, como eu falei no início do vídeo, eu confesso que tenho usado cada vez menos a Bíblia impressa e também nas pregações por uma questão de logística e de objetividade. É claro que a Bíblia impressa vai comigo para onde eu vou, ela está comigo no púlpito apenas para uma consulta necessária. Mas olhe só, eu uso os meus sermões, eu faço os meus esboços no documentos do Google. Então, se eu vier aqui no aplicativo de documentos da Google, eu tenho aqui, por exemplo, o último sermão que eu preguei neste último domingo na igreja, que foi justamente Lucas 2, versículos de 1 a 7. Então, aos domingos na nossa igreja, nós estamos expondo o Evangelho de Lucas. Tá? Então, aqui está o meu esboço. Quando eu vou pregar, eu faço da seguinte forma. Eu divido a tela do meu tablet, eu coloco na parte de cima o meu esboço e coloco na parte de baixo o texto bíblico. E aqui eu prego dessa forma. O tablet fica lá no púlpito, eu vou dando seguimento aqui ao meu esboço, né? E aí os pontos necessários eu vou lendo, aplicando para a igreja e consultando os versículos necessários. Exemplo, primeiro ponto do texto do sermão do último domingo, até o dia a dia é instrumento de Deus. Aí eu marquei aqui como fundamentação versículos de 1 a 5. Então, os versículos estão aqui embaixo. À medida que eu vou prosseguindo, você vai perceber, por exemplo, aqui na letra B do primeiro ponto, Deus usa até mesmo os decretos humanos para decretar as suas vontades. Aí eu marquei aqui versículo 1. O que tem aqui no versículo 1? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Aí eu vou dizer que nem mesmo os chefes de Estado estão acima de Deus. O decreto de César Augusto nos lembra outro decreto maior. Então, este decreto do versículo 1 lembra-nos um decreto muito maior que é o próprio decreto de Deus. Eu vou citar que este decreto está em Deuteronômio 4:10. Para que eu não saia dessa tela de Lucas 2, eu já coloco o versículo que eu quero citar fora do texto base aqui no sermão. Deuteronômio 4:10. E assim eu vou prosseguindo com o meu sermão, tá? Então, é assim que eu faço para pregar a palavra de Deus. Se você quiser baixar o aplicativo para conhecer e se familiarizar com ele, se você tem facilidade com tecnologia, tenho certeza que você vai gostar muito e isso vai te ajudar bastante. Quantas vezes, por exemplo, eu estou no sofá à noite, em casa, e abro o meu tablet e começo a ler a Bíblia, e essa leitura ela não para. Se eu não cuidar, eu vou passar ali horas lendo, marcando, escrevendo, comentando, grifando, e isso tem sido muito bom. Eu não preciso de uma mesa cheia de canetas, cheia de marcadores, eu simplesmente tenho tudo na palma da minha mão, e isso é muito bom, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e a gente vai esclarecendo na medida da possibilidade, ok? Lembrando, o link do aplicativo estará aí para vocês baixarem e se familiarizarem. Que Deus te abençoe.